e mais 4 num ataque russo de artilharia contra um hospital na região separatista de Donetsk. Entre os feridos estão 6 médicos. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia alertou que tropas russas estão se aproximando de Chernobyl e que soldados ucranianos estão dando a vida para impedir a tomada da antiga estação nuclear. Volodymyr Zelensky disse que está esperando para ver que sanções os aliados ocidentais vão impor, que ações concretas vão oferecer. Autoridades ucranianas confirmaram que 4 helicópteros russos foram abatidos ao norte da capital. Em Kiev, o prefeito declarou toque de recolher das 10 da noite às 7 da manhã. O transporte público não vai funcionar nesse horário, mas estações de metrô vão continuar abertas para servir de abrigo à população. Ele disse também que os ucranianos vão enfrentar o poderio militar russo em nome do futuro dos seus filhos. Faz anos que Vladimir Putin dá sinais da sua ambição: reorganizar a arquitetura de segurança aqui na Europa e retomar o protagonismo russo na geopolítica internacional. Hoje é ele quem está ditando o rumo da prosa e o mundo reage como pode. Começou uma guerra desnecessária contra um país soberano. Faz meses que o Ocidente ameaça o governo russo com sanções, mas Vladimir Putin decidiu ignorar. Calculou que não fariam tanto efeito assim e avaliou que valia a pena assumir as consequências econômicas e políticas de uma invasão militar. Ainda de madrugada, tanques militares russos avançaram pelas ruas de Donetsk, no leste da Ucrânia. Essa região é controlada por separatistas pró-Moscou e agora soldados russos. Kiev, a capital, amanheceu com os sons de sirene alertando para os ataques. O governo ucraniano declarou lei marcial e pediu às pessoas que fiquem em casa. Em todo o país, filas enormes se formaram em postos de gasolina e nos supermercados. Há relatos de que veículos blindados russos que estavam posicionados em Belarus estão a caminho da capital, uma viagem de 2 horas. O presidente Alexander Lukashenko, aliado do Kremlin, disse que suas tropas não participaram dos ataques contra a Ucrânia, mas que elas podem ser acionadas, se necessário. Ao longo da manhã, aumentaram os bombardeios contra a infraestrutura civil e militar da Ucrânia. Prédios residenciais também foram atingidos. Um em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, que fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Imagens de um apartamento destruído por uma bomba mostram manchas de sangue, mas ainda não se sabe se alguém morreu. Na mesma cidade, muitos moradores correram para uma estação de metrô subterrânea para se proteger dos bombardeios. Essa mulher disse que só quer viver em paz e não se esconder em buracos como ratos, sem ter ideia do que vai acontecer. Escombros também em Chuhuiv, onde bombeiros tentam combater um incêndio causado pelo bombardeio. Desamparados, muitos idosos tentam pedir ajuda sem saber para quem. Também há relatos de ataques contra alvos militares na cidade de Lviv, no oeste do país, para onde muitas embaixadas foram transferidas. É a Rússia ampliando a linha de frente, a linha de combate, para muito além das regiões separatistas. O presidente russo pediu que soldados ucranianos largassem suas armas e voltassem para casa. E ainda fez uma ameaça. Putin disse que, em caso de interferência estrangeira no conflito, a Rússia vai reagir de uma forma que o mundo nunca viu antes. Além da guerra em si, está em curso também uma guerra de versões. O exército da Ucrânia disse que abateu 6 aviões militares russos. A Rússia nega. O número de mortos e feridos também é impreciso e contestado dos dois lados. Mas o governo russo afirma que os bombardeios aéreos não miram cidades e não há ameaça para os civis. O vídeo do Ministério do Interior mostra o contrário, com helicópteros russos sobrevoando um subúrbio de Kiev.
Falando da capital, Volodymyr Zelensky disse que rompeu relações diplomáticas com a Rússia porque a Ucrânia não vai entregar sua liberdade e que os dois países estão agora em lados opostos da história mundial. O presidente confirmou: armas já estão sendo distribuídas para que a população possa se defender. Zelensky pediu que todos apoiem os militares ucranianos e defendam a Ucrânia. Quem puder, vá a um centro de alistamento, ele disse. O presidente também pediu que o comércio continue fornecendo produtos e serviços essenciais à população. Zelensky ainda apelou aos russos: protestem contra essa guerra. Ele pediu que cidadãos ucranianos contem a verdade do que está acontecendo aos parentes e amigos que vivem na Rússia, já que a imprensa russa só vai dar a versão do Kremlin. Do outro lado do continente, as reações foram duras. O primeiro-ministro britânico disse que Vladimir Putin trouxe a guerra de volta à Europa, mas que essa ação odiosa vai terminar em fracasso. Boris Johnson também se dirigiu à população russa. Não é possível que essa guerra esteja acontecendo em seu nome. Não é possível que vocês queiram ser um Estado isolado, com status de pária internacional. Boris disse que o governo britânico não pode ficar parado diante dessa agressão e que vai aprovar medidas para sufocar a economia russa. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse que a Rússia está usando a força para reescrever a história e que foi um ataque deliberado a sangue frio. Jens Stoltenberg avisou: os aliados da OTAN estão se fortalecendo militarmente no céu, na terra e no mar. O planeta perplexo, né? Já tem 4 meses, desde o fim do ano passado, que o Vladimir Putin vem alertando a Ucrânia e finalmente agora a invasão hoje, né? Vamos juntos aqui no nosso mapa, alguns dos locais aí você acompanha comigo que foram atacados pelas tropas russas nas últimas horas. Mais de uma dúzia de cidades, está vendo, e vilas foram bombardeadas. Esses pontos confirmados aqui são em vermelho e são áreas muito atingidas, de acordo com o jornal americano The New York Times. E como a gente viu, áreas muito próximas, está vendo, a capital Kiev, foram bombardeadas, foram atingidas, especialmente com mísseis lançados de caças russos supersônicos. As tropas russas atravessaram as fronteiras, né, da Ucrânia em diferentes regiões e, ao mesmo tempo, no sul, desembarcaram aqui, ó, tá vendo? No porto de Odessa. Aqui está o Mar Negro, então também foi um ataque pelo mar, né? Autoridades falam em pelo menos 18 mortes já nesse local. O aeroporto internacional de Kherson também foi afetado. No leste aqui, mísseis russos atingiram alvos em Dnipro, em Kharkiv. Tá vendo? É a segunda maior cidade da Ucrânia, só perde para Kiev, que tem 3 milhões de habitantes, que é a capital. Mariupol também foi atingida, a próxima fronteira, e aí ataques pelo ar e também por terra, com bombas. E essa área mais clara aqui no mapa que você acompanha comigo no telão, é a região ucraniana dominada por separatistas pró-Rússia. A maioria dos ataques confirmados nas últimas horas, desde que essa guerra começou, fica, portanto, fora dessa área. Ou seja, Vladimir Putin declarou essas áreas independentes, reconheceu o separatismo por força dos russos e separatistas que vivem nessa região, mas, na verdade, está bombardeando e atacando a Ucrânia inteira. Desde a madrugada, quando bombas começaram a atingir o território da Ucrânia, o desespero, claro, que se espalhou pelo país, né? E famílias inteiras tentando fugir aí dessa guerra da maneira que podem, né? De carro, de avião, se ainda tem voo, de ônibus e até mesmo a pé. É o que você vai acompanhar com a gente agora na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. O som aterrorizante da sirene na capital da Ucrânia, para alguns, lembrou um filme de quando se aprendia na escola lições de guerra. Mas essa ameaça era tão real que rapidamente uma fila monstruosa de carros lotou esta grande avenida da capital, Kiev.
Esta mulher pediu ao motorista do ônibus para tirá-la da cidade. Outras estações e rotas estavam fechadas. A idosa ucraniana implorou: por favor, me leve. Todos os outros ônibus não vão a lugar nenhum. Por favor, me leve. Gente querendo sair da cidade por terra ou pelo ar. No aeroporto de Kiev, voos já foram cancelados por causa da escalada no conflito. Essa mulher ficou presa. Ninguém nos ajuda, ninguém nos diz o que está acontecendo ou o que a gente deve fazer, explicou. Apesar dos temores da guerra, entre os ucranianos há muita solidariedade. Neste hospital, as pessoas se enfileiraram para doar sangue. Segundo essa enfermeira, o hospital recebeu hoje o dobro da procura. Dias atrás, o presidente russo acusava o Ocidente de histeria. Agora é a violência das suas bombas que atinge o sistema nervoso de cada cidadão. Sem saber como serão os próximos dias, ucranianos fizeram filas em bancos e caixas eletrônicos para sacar dinheiro. Em ruas próximas da fronteira, famílias inteiras já estavam de malas prontas. A maioria tenta chegar a países vizinhos da Ucrânia, como a Eslováquia e principalmente a Polônia, país que deve receber o maior número de refugiados nessa crise. Na cidade de Médica, na Polônia, dezenas de carros e caminhões esperavam no posto de fronteira, enquanto as pessoas atravessavam a pé, carregando suas malas e levando crianças. Nós não estávamos dormindo nas últimas 2 noites, observando bem de perto. Eu sabia que tínhamos que sair, e esse sempre foi o nosso plano, vir para cá. Estou simplesmente despedaçada, não por mim mesma, não me importo com a minha própria segurança. Me importo com a Ucrânia e com todos os ucranianos. Eu sou de origem ucraniana e ver isso acontecendo no país é simplesmente devastador. Não posso acreditar que alguém possa ser tão mau. Camila Azano, diretora de programas da Conectas Direitos Humanos, explicou que a pressão nas fronteiras terrestres da Ucrânia deve aumentar muito nos próximos dias. Os países que fazem essa fronteira com a Ucrânia precisam estar muito cientes do seu papel humanitário nesse momento, que acho que o primeiro ponto é manter as fronteiras abertas, para que esse acolhimento humanitário possa acontecer, para que essas pessoas possam encontrar, se elas desejarem deixar o seu país, encontrar portas abertas de acolhimento nesses países fronteiriços. Os países do leste europeu já estão se organizando para receber centenas de milhares de refugiados da Ucrânia. O ministro do Interior polonês diz que está preparado para uma onda de refugiados da Ucrânia durante semanas. A Romênia está considerando a criação de campos de refugiados. A Eslováquia enviará tropas de 1.500 soldados à fronteira com a Ucrânia só para ajudar o fluxo de imigração. O primeiro-ministro português diz que o país vai abrir as portas para os ucranianos. A Alemanha oferecerá apoio a países da Europa Oriental, especialmente a Polônia. A imprensa alemã estima que de 200.000 a 1 milhão de pessoas podem fugir da Ucrânia para a União Europeia. As consequências para as populações civis poderão ser brutais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados faz um apelo para que sejam garantidos o acesso e a segurança à assistência humanitária. Vem aí, portanto, mais uma grave crise humanitária na Europa. Afinal, a Ucrânia tem 42 milhões de habitantes e se tornou um país independente em 1991, ou seja, tem pouco mais de 30 anos só e já está acontecendo isso com a Ucrânia. Invadida. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que Putin é responsável por trazer a guerra de volta à Europa. E quem traz para a gente a repercussão dos países europeus a esses ataques todos russos que começaram hoje, essa invasão militar violenta, é a correspondente Bianca Rotier, que está em Genebra, na Suíça. Bianca, bem-vinda, boa tarde. O que é que você destaca já de cara para a gente em relação às reações de agora e de agora a pouco? Oi,
contrário, olha, apesar de líderes ocidentais terem repetido diversas vezes, né, que uma invasão russa é iminente, no fim das contas, muita gente recebeu a notícia com choque, mas a reação não demorou e é fortíssima. Até aqui, a Suíça, que é conhecida pela neutralidade, vai adotar medidas contra a Rússia. O presidente suíço Inácio Cassis afirmou o seguinte: neutralidade não significa indiferença. As medidas vão ser para que a Suíça não seja usada pela Rússia para contornar as sanções impostas pela União Europeia. Líderes dos 27 países do bloco se reúnem daqui a pouco para uma reunião de emergência em Bruxelas, justamente para definir os detalhes das sanções contra a Rússia. Elas devem visar os setores estratégicos da economia russa, por exemplo, bloqueando o acesso a tecnologias, cancelando ativos russos na União Europeia e impedindo o acesso dos bancos russos ao mercado financeiro europeu. Vamos ver agora mais detalhes sobre as reações de hoje na reportagem. Os líderes da União Europeia garantiram que vão impor novas sanções à Rússia, novas e mais pesadas, como o congelamento de recursos, bloqueio do acesso a bancos, ao mercado financeiro e à tecnologia europeia. Barbaric attack. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o ataque russo de bárbaro e disse que Putin é o responsável por trazer a guerra de volta à Europa. These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II. O chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, disse que essas estão as horas mais sombrias no continente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Borrell afirmou que os ataques da Rússia são uma violação dos princípios básicos de coexistência humana e da lei internacional. Ele disse também que o bloco está avaliando o pacote de sanções mais fortes já consideradas contra a Rússia. The stronger package. O primeiro-ministro Olaf Scholz, da Alemanha, disse que Putin está trazendo sofrimento e destruição aos seus vizinhos ao violar a soberania ucraniana. Disse que Putin coloca em perigo a vida de incontáveis inocentes, um povo irmão da Rússia. Para o primeiro-ministro alemão, Putin cometeu um erro grave porque não há justificativa para a invasão e vai pagar um preço amargo por isso. Scholz prometeu sanções ainda mais duras, em conjunto com a OTAN e a comunidade europeia. O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, foi na mesma linha e afirmou que a Europa já está com tudo pronto para a imposição de sanções que vão abalar a Rússia. Num discurso aos franceses, transmitido pela TV, diante das bandeiras da França, da União Europeia e da Ucrânia, o presidente Emmanuel Macron disse que os eventos na Ucrânia marcam um ponto de virada na história da Europa, que as consequências serão duradouras, e prometeu uma resposta a este ato de guerra sem fraqueza, com sangue frio, determinação e união. Determinação e unidade. Gostaria de reafirmar. Em Portugal, Antônio Costa disse que a condenação veemente tem que ser coletiva. Precisamos de uma resposta militar para dissuadir a escalada do conflito e a expansão para países vizinhos que fazem parte da OTAN, disse o primeiro-ministro português, que considera que o esforço diplomático também deve continuar. Devemos manter, a todos os níveis. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também condenou os ataques russos e admitiu que o conflito e as sanções vão ter um impacto na economia da Espanha, especialmente no mercado de energia. Nos mercados energéticos. Enquanto os líderes políticos protestavam formalmente, centenas de manifestantes foram às ruas em diversas cidades europeias. Logo cedo, um grupo se reuniu no portão de Brandemburgo, em Berlim. Com cores da bandeira ucraniana, eles pediam o fim da guerra. Essa jovem russa disse estar segura na Alemanha, mas que está muito preocupada com a família, que tem pessoas vivendo na Rússia e também na Ucrânia. Ela está aflita também com o futuro dela própria, porque teme que, como cidadã russa, possa perder o direito de viver na Alemanha. Tudo isso é horrível antes. Em Paris, manifestantes protestaram em frente à embaixada russa e a prefeitura iluminou sua sede com as cores da bandeira ucraniana. Demonstrações de apoio à Ucrânia também na Espanha. Em todas, Vladimir Putin é o alvo principal.
Os ataques de hoje transformaram o presidente russo no inimigo público número 1 do mundo. E a questão que o mundo se pergunta hoje é quem vai enfrentar a Rússia, né? Quem vai encarar os russos, né? Segunda maior potência militar do planeta, só fica atrás dos Estados Unidos com 6 mil bombas nucleares. Hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou de um encontro virtual entre os líderes do G7, né?